Olá, você vai ver nesta edição. Engenheiro e construtora são multados em R$50 mil. 5 prefeituras cumprem parcialmente determinações contidas em acórdão. TCE aprecia cumprimento de decisão sobre logística de medicamentos. Gestora do Prev Líder cumpre determinações e TCE arquiva processo. Pleno nega recurso a gestor e mantém a aplicação de multa. Os detalhes agora, no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso determinou que o engenheiro fiscal do município de Novo São Joaquim e uma construtora restituam quase R$50 mil aos cofres públicos. O TCE identificou irregularidades em um contrato de infraestrutura firmado pela Prefeitura. O processo de representação de natureza interna foi proposto pela Secretaria de Controle Externo, Obras e Serviços de Engenharia do Tribunal de Contas de Mato Grosso, em razão de 2 comunicações de irregularidades oriundas do sistema de denúncia online deste tribunal. Foram analisadas supostas irregularidades constatadas na tomada de preços número 10 de 2016 e na execução do contrato número 124 de 2016, celebrado entre o município de Novo São Joaquim e a construtora Amil Limitada, cujo objetivo era a manutenção e a conservação da rodovia MT-110. A equipe técnica do TCE constatou a existência de 8 irregularidades, entre elas o pagamento de parcelas contratuais e outras despesas sem a regular liquidação, além da constatação de especificações desnecessárias no certame. Na análise do processo, o relator conselheiro interino João Batista Camargo julgou parcialmente procedente a representação. No voto, determinou ao engenheiro fiscal do município de Novo São Joaquim, Igor Pinho e Silva, e à construtora Amil Limitada, a restituição de R$ 48.756 aos cofres públicos com recursos próprios. Os responsáveis foram penalizados com a aplicação de multas. Com a aplicação de multa proporcional a esse dano, um montante de 10%, sobre o mencionado valor, aos responsáveis pelas ações explicitadas na íntegra do voto. As multas regimentais e as determinações encontram-se descritas na íntegra do voto também. O Pleno ainda determinou que seja encaminhada a cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, para a apuração de possível crime ambiental praticado pela construtora Amil Limitada. O Tribunal de Contas de Mato Grosso fez recomendações para 5 prefeituras após identificar o cumprimento parcial de determinações relativas à alimentação escolar. Veja os detalhes. As prefeituras de Confresa, Itaiangá, Diamantino, Feliz Natal e São José do Rio Claro cumpriram parcialmente as determinações do TCE. Os processos são de relatoria do conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha. Inicialmente, o Tribunal de Contas de Mato Grosso realizou um levantamento em 124 municípios mato-grossenses para avaliar os controles internos administrativos aplicados na gestão de alimentação escolar. Em seguida, foram realizados monitoramentos para analisar o cumprimento das determinações. As determinações foram para que, aos gestores, elaborem plano de ação para aperfeiçoar a matriz de riscos e controles, e para os controladores internos, para que acompanhem a execução do plano de ação. As 5 prefeituras não enviaram ao TCE documentos que comprovem a realização do plano de ação. Diante das razões expostas na íntegra do meu voto, acolho em parte o parecer ministerial e voto no sentido de reconhecer o cumprimento parcial das determinações contidas no referido acordo com recomendação à atual gestão. O relator recomendou que as atuais gestões dos municípios implementem rotinas e procedimentos de controle necessários para o desenvolvimento do sistema de controle interno municipal com relação à gestão de alimentação escolar. Gestores dos municípios localizados na região oeste de Mato Grosso não cumpriram as determinações referentes à logística de medicamentos. Os processos foram apreciados em sessão da primeira Câmara de Julgamento. Os processos de relatoria do conselheiro interino Luiz Henrique Lima
foram apreciados em sessão plenária da primeira Câmara, onde apontou que os 2 municípios não cumpriram as determinações contidas em acórdão que trata da implementação e aperfeiçoamento de todos os controles internos administrativos aplicados na logística de medicamentos. Por causa do não cumprimento dos alertas contidos no Acórdão 281 de 2017, os gestores dos municípios de Salto do Céu e Jauru receberam novas determinações do Tribunal de Contas. Para os controladores internos desses municípios, foi determinado que acompanhe a implementação dos planos de ação voltados à logística de medicamentos. Os gestores deveriam providenciar a imediata implementação ou aperfeiçoamento de todos os controles contemplados na matriz de riscos e controles, e de forma adequada e efetiva até 31 de dezembro de 2017. E os controladores internos deveriam relatar em todos os pareceres periódicos encaminhados via Sistema Aplique a avaliação desses controles e as ações adotadas pela gestão para solucionar as falhas identificadas. Declarar o descumprimento das determinações 1.1 e 1.2 e 2.1 contidas no Acórdão 281 de 2017 e fazer determinações ao chefe do Poder Executivo e ao responsável pelo controle interno municipal como voto. O TCE negou provimento ao recurso interposto pelo prefeito de Guarantã do Norte e manteve a multa aplicada ao gestor. Confira. Na defesa, o prefeito de Guarantã do Norte, Érico Estevão Gonçalves, argumentou que a penalidade deveria recair sobre o funcionário responsável pelo encaminhamento das informações ao Sistema Aplique. Haja vista que a responsabilidade do prefeito em relação ao dever de prestar contas, estabelecido pela Constituição de Mato Grosso, não se confunde com a responsabilidade pela transmissão das cargas mensais ou intempestivas das informações do Sistema Aplique, exigindo-se para a imputação de multa ao gestor a individualização das condutas dos responsáveis que deram causa à irregularidade. O relator do processo, o conselheiro interino Moisés Maciel, ressaltou que o agravante apresentou as mesmas razões na defesa inicial, que não foram acatadas, principalmente porque os argumentos não conseguiram descaracterizar a irregularidade apontada na representação de natureza interna. Isso porque a irregularidade decorrente do envio de informações incorretas via Sistema Aplique deve ser imputada ao responsável primário pela prestação de contas do poder ou órgão, sobre a premissa de que a obrigação de prestar contas por meio eletrônico ao TCE não pode ser objeto de delegação a terceiros. Por isso, o relator negou o recurso apresentado, mantendo a multa de 6 UPFs ao gestor. Voto no sentido de conhecer o presente recurso de agravo e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado os termos do julgamento singular 029-MM 2019, publicado no Diário Oficial de Contas em 31/1 de 2019. A gestora do Fundo de Previdência Social de Colíder comprovou a adoção de providências contidas em acórdão e o TCE determinou o arquivamento do processo. Acompanhe. Essa constatação foi possível pelo Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso durante a apreciação do processo referente à análise de cumprimento das determinações feitas pelos membros da Segunda Câmara de Julgamento no processo de contas anuais de gestão do exercício de 2014 do Fundo de Previdência Social de Colíder. Isso porque a diretora executiva da Previlíder, responsável pelo exercício de 2015, encaminhou todos os dados ao TCE, visando justamente demonstrar as providências adotadas pela autarquia no sentido de efetivar todas as determinações contidas no acordo, dados endossados pelo SESEX Atos de Pessoal do Tribunal de Contas. O relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, em consonância com o entendimento técnico e o parecer do Ministério Público de Contas, votou pela certificação do cumprimento das determinações. Voto no sentido de certificar o cumprimento das determinações exaradas no Acórdão 61/2015, segunda Câmara, e determinar o arquivamento dos autos. É a síntese do voto. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal. O endereço eletrônico é o www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até amanhã!